Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse material que é o Contra Egum. Um material utilizado por muitas pessoas, seja pelos praticantes, mas também tem muita gente que não é praticante da religião que procura utilizar esse materialzinho aqui no braço. É claro, na finalidade ou na intenção de se proteger. Mas você sabe para que serve isso aqui? Você sabe o nome disso aqui? Primeiramente, você sabe quem pode usar isso aqui? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, a gente pede para você acompanhar do início ao fim, para você compreender e entender um pouquinho sobre esse material. Primeiramente, para você que ainda nem sabe o nome disso, desse pequeno material que é colocado no pulso, né? Que é colocado no braço ali dos praticantes da religião afro, o nome disso aqui é Contra Egum. Contra Egum. E a gente vai falar muita coisa sobre isso. Então acompanhe do início ao fim, curta esse vídeo e, é claro, ajude a compartilhar esse vídeo com os amigos. Compartilhe aí para o pessoal saber, compreender e vamos tentar desmistificar um pouquinho. Vamos lá? Sem delongas, bora para o conteúdo. Pois bem, pessoal, todo mundo já sabe o que material que é isso aqui. É claro que isso aqui é apenas um exemplo, tá? Porque são várias formas de confecção disso aqui, tá? Isso aqui, para quem não sabe, esse pequeno material aqui, ele pode ser desse tamanho ou pode ser grande, tá? Na maioria das vezes, tá? Ele dá mais de uma volta no braço ali da pessoa que está utilizando. Mas isso aqui, vamos lá, vamos começar pelo básico, tá? Pelo básico. O nome disso aqui é chamado de Contra Egum. É isso mesmo, o nome desse material é chamado de Contra Egum. O material que é confeccionado essa trança aqui se chama Palha da Costa, tá ok? Uma palha sagrada para a tradição iorubá e, é claro, para os africanos, né? E para as religiões afro. Para quem não sabe, essa palha aqui também é a mesma palha utilizada na vestimenta de Omolu ou de Obaloaê, tá? É uma palha que é utilizada, né, na vestimenta de Omolu ou Obaloaê. Não é à toa que esse pequeno material aqui, tá, é direcionado a Obaloaê ou a Omolu, dentro da cultura, né, dentro da tradição iorubá, tá bom? Isso aqui tradicionalmente é utilizado por pessoas para se proteger, tá? E vamos tentar explicar o porquê existe ou porquê tem essa palavra Contra Egum e a finalidade deste material. Deixando bem claro que, como eu falei, a confecção dele tradicional é feita com a palha da costa. Normalmente, a confecção tradicional é apenas uma trança com palha da costa. Mas existem, é claro, vários outros tipos de forma de confecção, tendo como base a palha da costa. É utilizado búzios, é utilizado até mesmo contas de miçanga, de guias também é utilizado ali, ou seja, existem várias formas de confecção. Então é claro que você vai encontrar vários tipos de Contra Egum, alguns bem bonitos, outros bem chamativos, mas você vai ver bastante tipos aí de Contra Egum, tá? Aqui a gente tem uma trança tradicional, né, uma trança comum, 3 fios, mas existe Contra Egum ali que é trançado com 9 fios de palha da costa, enfim. Eles ficam um pouco mais largos no braço e por aí vai indo. Mas antes da gente entrar na questão ritualística desse material, vamos explicar o que é este material. Primeiramente, isso se chama Contra Egum. Egum, para quem não sabe, é um espírito. Isso mesmo. Para você que ainda utiliza esse material e não sabe o que seria Egum, Egum é todo tipo ou qualquer tipo de espírito. Aquele velho exemplo, se você desencarnar hoje, você se torna um Egum. Egum é todo e qualquer tipo de espírito. Então, esse material se chama Contra Egum. Então, é contra espíritos, ou seja, é
é meio que para você se proteger de espíritos ou afastar espíritos. Deixando bem claro que quando a gente está falando afastar espíritos, é todo e qualquer tipo de espírito. Por isso que o nome dele é Contra Egum. Ele não tem uma palavra em específico, é simplesmente dizendo Contra Egum, para afastar, para repelir todo tipo e qualquer tipo de espírito. Tradicionalmente, quem utiliza esse tipo de material são pessoas, principalmente os iniciados dentro do culto ao orixá, tá ok? Ou até mesmo outras pessoas que estão em obrigação ou estão passando por uma determinada ritualística dentro do culto ao orixá, que no caso é o candomblé. Essa pessoa ela utiliza esse Contra Egum em alguns locais praticamente, vamos dizer que mais específicos, como por exemplo, hospitais, cemitério, delegacia, inclusive no próprio carnaval também, que é um ambiente, que é um local onde vai haver, vamos dizer assim, uma influência maior de vários tipos de espíritos. Então aquela pessoa que é iniciada no santo, aquela pessoa que está começando agora, ou aquela pessoa que esteja passando por algum tipo de ritualística, ela vai utilizar esse pequeno material aqui no braço para espantar ou para repelir ali espíritos de qualquer espécie que seja. Deixando bem claro, Contra Egum, para espantar e repelir qualquer tipo de espírito ou qualquer espécie de espírito, tá bom? Deixando bem claro que isso aqui é utilizado por praticantes do candomblé, ok? Tá. Chegamos aí, falamos que o Contra Egum é para espantar Egum, que no caso são espíritos. Tradicionalmente quem utiliza esse material são os praticantes do candomblé. Agora vamos falar aqui para como é feito a confecção deste Contra Egum. Deixando bem claro que o Contra Egum ele é colocado no braço, tá, do médio da pessoa, tá, por uma pessoa já que tem um cargo ou pessoa que é entendida. Como assim pessoa que tem cargo ou pessoa que é entendida? Possivelmente esse Contra Egum ele vai ser colocado no braço, tá, da pessoa pelo pai de santo ou por alguém do terreiro que tenha um cargo. No momento da confecção desse produto, tá, desse materialzinho aqui, o pai de santo ele vai estar fazendo as suas orações, que é tradicionalmente oração iorubá, direcionada a Obaluaê ou Omolu. Ele vai estar realizando ali umas orações, algumas cantigas, para meio que sacralizar esse pequeno material. O pai de santo coloca e quando for retirar esse Contra Egum do braço ali do médium, quem também vai retirar será o pai de santo. Como eu falei, a pessoa que estiver utilizando o Contra Egum, tradicionalmente, ou ela é um iniciado, ela iniciou há pouco tempo no culto ao orixá, no candomblé, ou então ela está passando por algum tipo de ritualística, por algum tipo de ritual, por isso que ela está usando aquilo ali. Ela não vai usar esse material aqui à toa, como muitos imaginam. Então, deixando bem claro, utilização do Contra Egum, muitos podem usar? Pode, mas tradicionalmente só os praticantes do culto ao orixá do candomblé, tá ok? Agora, aonde utiliza esse material? Porque muitas pessoas, não sei se vocês já viram utilizando material similar ou parecido a este aqui no tornozelo. Isso quer dizer na canela, nos pés. Isso não se chama Contra Egum, tá? Aquele que é utilizado na canela, ou seja, no pé, no joelho, né, no calcanhar ali, tem o nome de chauru. Chauru. Chauru é um material similar a esse, porém é amarrado no tornozelo, tá? Vamos dizer que tem quase a mesma finalidade. A única diferença é que nesse material que é utilizado no tornozelo, ao invés dele ter um búzio enfeitando, algo do tipo, ele vai ter um guizo, tá? Uma coisinha que faz barulho quando um médium estiver caminhando. Tradicionalmente, quem utiliza esse material, né, no tornozelo é o iniciado ou aquela pessoa que está em obrigação dentro da casa de candomblé, ou seja, dentro do ilê. É ali para saber ou para identificar que aquela pessoa está passando por uma ritualística. Então ela vai utilizar esse mesmo material ou parecido com esse, porém com um guizo, algo que faz barulho. Depois
temos algumas pessoas utilizando material similar a esse, só que muito grande, na cintura. Também não é chamado de contregum. Nesse caso, né, é um outro tipo de nome, né? Eu até separei, eu tinha separado o nome aqui, só que porém se chama cordão umbilical, então também não é contregum. Então deu para vocês entenderem um pouquinho a utilização, quem pode usar, quem utiliza, tá? Aonde é feito, aonde é confeccionado, né? E qual a finalidade desse material. Muitas pessoas, é claro, procuram isso aqui para estar utilizando no carnaval, tá? Porque é um local ali, um período, né, que muitos eguns ali vão estar influenciando. Então muitas pessoas gostam de utilizar isso aqui com essa finalidade de se proteger de egum, né, de espíritos, tá? Agora, a gente, deixando bem claro, o que eu disse para vocês, a utilização disso aqui é apenas por pessoas praticantes da tradição ou do culto ao orixá. Aí que a gente vai entrar naquele velho detalhe. Quem confecciona isso aqui? O pai de santo ou alguém de dentro do terreiro, tá? Por quê? Porque no momento da confecção, aquele pai de santo ele vai estar realizando ali uma cantiga iorubá ou uma oração junto com banhos, enfim. Então é um processo sagrado, até na confecção é um processo sagrado. Isso aqui ele deve ser feito dentro de um ilê, dentro de um terreiro, tá? Ou seja, eu não pego um contregum e faço ele na minha casa, tá? Por que eu não faço ele na minha casa? Porque a forma correta, deixando claro, a forma correta, não que as outras formas não tenham validez, mas a forma correta é que esse material ele seja confeccionado dentro do terreiro, dentro do ilê, e para uma pessoa que tenha cargo, como o pai de santo, a EQED, enfim. Então, é bacana comprar isso aqui? Olha, você pode até comprar porque hoje em dia vende, tá? Porém, não vai ter aquela finalidade do contregum, porque o contregum ele é confeccionado dentro do terreiro, ele é orado, ele é feito cantigas em cima dele. Então, quando você compra ali numa casa de artigos religiosos, quando você faz em casa, não vai ter aquele mesmo axé, não vai ter aquela mesma força. Tá, Patrick, então você está dizendo que eu estou usando uma palha no meu braço que não está servindo para nada. Não, ela pode estar te ajudando porque ela vai funcionar como um amuleto. Porém, não vai ser um contregum, tá? Um contregum é um material sagrado utilizado em obrigações do culto ao orixá. Agora vamos para aquele velho detalhe simples, básico. Estamos aqui no canal de Umbanda. E eu sei que tem muitos umbandistas que utilizam isso aqui no braço. Tem muitos umbandistas que gostam de utilizar isso aqui, né? Não só umbandistas, né? Mas vários adeptos, principalmente Umbanda, né? Utilizam isso aqui no braço e acham muito bonito, né? Vão pro cemitério, vão pro carnaval com a utilização disso aqui no braço. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quero que você deixe no comentário o que você acha. Primeiramente, um umbandista que usa isso aqui no braço tem que entender que não está usando um contregum, tá? Um umbandista que utiliza isso aqui no braço não está utilizando o contregum. Deixando bem claro, um umbandista quimbandeiro não utiliza contra-egum em hipótese nenhuma, a não ser que seja um caso muito específico. Ou seja, se aquele umbandista estiver passando por alguma ritualística, às vezes voltada ao orixá, aí tudo bem, pode até acontecer. Por quê? Porque hoje em dia temos vários terreiros mistos, né? Aquele terreiro de Umbanda com candomblé, né? Então isso acontece. Um umbandista ele não utiliza. Mas e a pessoa que não frequenta religião nenhuma? Ele pode utilizar o contregum? Pode. Primeiramente que ele não frequenta religião nenhuma. Porém, deixando bem claro, para ele utilizar um contregum, ele vai ter que ir até um terreiro de candomblé, não de Umbanda. Um terreiro de candomblé, conversar com o pai de santo, com o babalorixá ou ialorixá, para ver certinho ali a ritualística, para poder cruzar e manter este material da forma adequada e ele funcionar como um contregum, tá bom? Agora vamos tentar explicar aqui o porquê que um umbandista não utiliza um contregum. Olha que vai ter um tanto de gente falando aí, ó. Patrick, mas eu sou umbandista, eu uso o contregum. Eu utilizo o contregum.
Meu pai sempre me orientou isso, minha mãe de santo sempre me orientou, sempre deu para nós, na época da quaresma, né? Na época do carnaval, a gente sempre utiliza. Agora você está falando para mim que a gente não utiliza, você está falando que um umbandista não pode utilizar contra egum? Não, Patrick, você está enganado. Vamos de novo aqui para uma questão básica. Você lembra que eu falei o que é isso aqui? Qual a finalidade desse materialzinho aqui? Qual a finalidade desse material? Espantar todo, repelir, espantar, afastar todo e qualquer tipo de egum. Presta atenção no que eu estou dizendo. Para repelir, afastar todo e qualquer tipo de espírito. Para espantar, repelir todo e qualquer tipo de espírito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seu Exu, a sua pombogira, o seu preto velho, o seu caboclo, eles são o quê? Eles são espíritos. Oh, você não sabia disso? Sim, eles são espíritos. E isso aqui é para repelir todo e qualquer tipo de espírito. Seja ele um espírito ruim, de baixa vibração, ou seja um espírito evoluído, de alta vibração, como o seu Exu, seu Tranca-Rua, seu Marabô. Esses espíritos que conhecemos dentro da Umbanda são conhecidos como espíritos de alta vibração, ou então considerados como espíritos evoluídos. É isso que tradicionalmente conhecemos dentro da Umbanda e cultuamos dessa forma. Então, quando a gente cultua um caboclo, quando a gente cultua um preto velho, um Exu, uma pombogira, estamos cultuando espíritos, tá, evoluídos. Porém, isso aqui, o contra-egum, ele não especifica. O contra-egum, ele é para espantar e repelir qualquer um, gente, qualquer um, seja o espírito baixo ou alta vibração, não importa, qualquer espírito, tá? Então, seja o de alta vibração ou não, ele vai repelir. Então, você que é um umbandista, não tem como você utilizar isso aqui. Por quê? Porque senão o seu Exu não vai se aproximar, a sua pombogira não vai se aproximar, o seu preto velho não vai se aproximar, porque isso aqui vai afastar ele. Por isso que eu estou dizendo para você que a utilização desse material contra egum, deixando bem claro, ele é utilizado por candomblecistas, que é pessoas que estão passando pelo culto ao orixá. Porque quando a gente está falando de orixá, a gente não está falando necessariamente de espíritos, e sim de divindades ou de deuses. Então, essas divindades não são consideradas espíritos, e sim são considerados deuses, divindades. Então, o candomblecista, ele utiliza isso aqui no culto ao orixá para o simples fato que egum nenhum interfira nos seus trabalhos ou na sua ritualística. Vamos deixar mais claro para vocês entenderem? Vamos aqui explicar. Vamos supor que você está fazendo uma ritualística, uma feitura de santo, tá? No candomblé. Tá? Você está fazendo santo e ali você está fazendo uma ritualística para orixá e Iemanjá. Fez uma ritualística para Iemanjá. Ali você fez um processo, raspou o seu cabelo, tomou banho, fez isso, fez aquilo, tudo certinho, bacaninha. Então você está sob a vibração da orixá, da deusa, da divindade Iemanjá. Bacana? Só que o que acontece? Você não pode, durante esse processo, ter a influência de nenhum outro espírito. Ou seja, um preto velho, ele não pode chegar nessa obrigação. Um caboclo, ele não pode chegar nessa obrigação que você está fazendo. Um Exu, como o Exu Catiço, Marabô, Tranca-Ruas, uma pombogira, não pode. Por quê? Porque ali você está fazendo um processo ritualístico voltado ao orixá. Então o espírito, qualquer um deles, não pode influenciar nessa ritualística. Então, para que esse espírito não influencie, vamos usar isso aqui, vamos colocar aqui, para que esse espírito não interfira de forma nenhuma. Então, o médium que está passando por essa ritualística dentro da tradição, dentro do culto ao orixá, ele vai utilizar isso aqui e os espíritos não vão se aproximar. O Exu Catiço, o Exu Marabô, o Exu Tranca-Ruas, a pombogira, o preto velho, o caboclo não vai se aproximar, tá? Somente o orixá ali que está sobre a ritualística. Deu para entender? Um bandista não utiliza isso aqui? Agora você compreendeu, né? E eu já expliquei.
mesmo sendo um espírito evoluído ou não, isso aqui é para repelir, tá certo? Porque eu vejo muito bandista utilizando isso aqui, falando que é contra Egum e falando salve seu capa preta, fazendo firmeza para Exu, para Caboclo, para Preto Velho, utilizando contra Egum, né? Ou seja, tá utilizando uma coisa que nem sabe o que é, né, gente? Vamos pesquisar, vamos compreender mais um pouco. Agora vamos aqui pro fator. Patrick, tá certo. A confecção é feita dentro do terreiro de Candomblé. Um bandista não utiliza isso aqui. Então o que um bandista utiliza? Porque eu vi um tanto de um bandista utilizando isso aqui. Deixando bem claro que esse tipo de material, a utilização dele é por adeptos ou praticantes do culto ao orixá. A Umbanda em si nunca foi de utilizar um material desse. Mas compreendemos o quê? Que a Umbanda é uma religião muito mista e que bebe de várias fontes. Ou seja, ela pega várias ritualísticas de outras religiões. Inclusive, dentro da Umbanda existem ritualísticas muito parecidas ou voltadas também ao orixá. Ou seja, por acabarem meio que aderindo a algumas ritualísticas, alguns processos religiosos. Mas, enfim, se um umbandista ele não utiliza um contra-Egum, porque não tem como, não tem uma lógica ele utilizar um contra-Egum, porque senão ele vai estar afastando o Exu Catiço, a entidade, o Preto Velho, então não tem como ele utilizar. O que ele utiliza ali no braço? Primeiro, ele utiliza um amuleto, que não tem nada a ver com contra-Egum, porque Egum para espantar espírito. Normalmente, ou tradicionalmente, é chamado de contra-Quiumba, que na verdade é muito similar a isso aqui, praticamente igual, tá? Porém, a confecção é diferente. A imantação, o cruzamento desse material é diferente. No caso, um bandista vai utilizar isso aqui como um amuleto. É como se fosse uma guia de proteção. Só que no caso ele vai estar utilizando no braço e para espantar quiumba. Aí no caso, para você que não sabe o que é quiumba, quiumba também é um egum. Porém, quiumba é o egum trevoso. Então, quando um bandista está usando um contra quiumba, ele está pegando esse objeto e direcionando qual tipo de Egum ele vai afastar. Ou seja, um bandista está utilizando um objeto que não é para afastar todo tipo de Egum, como é a finalidade do contra-Egum. Então, como um bandista ele trabalha com Egum, que são as entidades, ele não vai poder utilizar o contra-Egum. Então ele pega isso aqui, cruza de uma outra forma, ou seja, descarrega de uma outra forma, imanta ali, coloca a energia de uma outra forma, para ele começar a ter uma finalidade para afastar quiumbas, que são espíritos trevosos, espíritos obsessores. Então, você é um bandista, você não está utilizando um contra-Egum, você está utilizando um contra-quiumba, tá? Que é totalmente diferente. Aí no caso, esse aí para deixar bem claro, aí no caso desse contra-quiumba, a confecção dele pode ser feita em casa. Aí muitos umbandistas compram isso aqui que não tem problema, tá? Por quê? Porque é um processo diferente de imantação. Não precisa ter uma montagem dentro do terreiro, tá? Por quê? Porque dentro da Umbanda, esse material ele funciona como uma guia de proteção, tá ok? Não é à toa que mesmo você não sendo de religião nenhuma, você também pode utilizar um contra-quiumba, porque ele funciona como um amuleto. E isso aqui dentro da Umbanda, seja o contra-Egum ou contra-quiumba, não tem nenhum processo ritualístico para a utilização disso. Ou seja, o pai de santo, a mãe de santo, pode optar por pedir ali aos médios que utilizem isso independente de qual época, em qual momento seja. Porque não existe uma data, um momento específico dentro da Umbanda para a utilização desse material. Deixando bem claro que esse material é pertencente, né, o uso correto dele é pertencente ao culto ao orixá, porém a Umbanda aderiu e modificou ali o processo, modificou ali o propósito, mas eu acho que tudo que a gente crê, tudo que a gente acredita é válido, né, é muito válido. Mas enfim, pessoal, o que vocês achou? Gostou? Deu para compreender um pouquinho sobre o que realmente é um contra-Egum? Ou você ainda ficou na dúvida e ainda tem na mente e na cabeça que ainda você, sendo da Umbanda, está utilizando o contra-Egum? Olha, gente, por isso que eu falo para vocês, o que a gente vê de coisa errada aqui na internet, olha,
É muita coisa, muita coisa a gente falando errado, muita coisa as pessoas falando, explicando, sem buscar compreender. Pessoal, acompanhe o canal, porque aqui a fonte é certa. Aqui a gente busca explicar de uma forma que você entenda e explicar da forma correta, para que você não cometa erros. E é claro, gente, quando a gente faz erros, quando a gente comete erros com espiritualidade, a gente está cometendo um erro com a gente mesmo. Então, sempre quando for estudar, sempre quando for querer saber de alguma coisa, que seja séria, busque uma fonte precisa, tá ok? Tome bastante cuidado, porque na internet está cheio de gente que fala, mas não compreende, nunca passou por nenhum processo religioso e às vezes está falando coisa ali que vem na mente. Toma cuidado com isso. Mas deixe seu comentário, quero saber a sua opinião, tá bom? Pessoal, tá aí. Muito obrigado aí a cada um de vocês, ótimo carnaval, bom descanso, bom feriado, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.